Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do módulo de robótica. Na aula passada, mostramos um pouco sobre cada área que compõe o mundo da robótica. Hoje, mostraremos com mais detalhe os conceitos básicos de eletricidade, essencial para você poder construir os seus projetos. Você já deve ter muitas vezes ouvido falar sobre eletricidade, não é? Você já parou para pensar como funcionam os equipamentos da sua casa? Como, por exemplo, o que acontece quando você liga um chuveiro elétrico ou quando acende uma lâmpada? É só apertar o interruptor que tudo acontece. Parece simples, não é? Para muitas pessoas que somente utilizam as tecnologias dos tempos atuais, não é preciso saber muito mais do que isso. Porém, para você que quer criar algo novo e descobrir sobre o mundo da robótica, é preciso saber um pouquinho mais. Vamos então conhecer os elementos básicos de um circuito elétrico? Um circuito elétrico pode ser representado da seguinte forma. Precisamos do elemento que você quer ligar ou acender. Ele pode ser um motor, um LED ou um resistor, como neste nosso exemplo. Também é preciso que o circuito tenha uma fonte de tensão, que pode ser uma bateria, uma pilha ou até uma fonte de parede, igual àquela que carrega a bateria do seu celular. Precisamos também de fios condutores, para que a corrente elétrica possa circular pelo circuito. Agora vamos entender como funciona o circuito elétrico? Primeiro vou te explicar o que é uma corrente elétrica. Imagine um fio elétrico, desse que você tem em casa. Nele, existem cargas elétricas que estão paradas e distribuídas em todo o fio. Agora, imagine que existe uma espécie de força que empurra estas cargas para o lado direito deste fio. Quando estas cargas começam a se movimentar por este fio, elas criam uma corrente elétrica, que é medida em ampere. Normalmente, a unidade ampere é simplificada pela letra A maiúscula. Por exemplo, uma corrente de 1 e 2 amperes pode ser escrita da seguinte forma. Você deve estar se perguntando, o que será essa força que empurra as cargas elétricas para se moverem em um sentido único? Esta força que cria a corrente, nós chamamos de tensão elétrica. A unidade de medida da tensão é dada em volts e pode ser representada pela letra V maiúscula. Por exemplo, 5 volts pode ser representado da seguinte forma. A tensão é o que mede a possibilidade de criação de corrente em um determinado circuito. O jeito mais fácil de entender o conceito de tensão e corrente elétrica é utilizando uma comparação com a água. Imagine que você tem uma caixa d'água no teto da sua casa. Vamos imaginar que cada molécula de água é uma carga igual àquela do fio que mostramos no exemplo anterior. Quando essa caixa está a uma altura de, por exemplo, 5 metros, seria equivalente dizer que todas as cargas dentro da caixa estão a uma tensão de 5 volts. Consideramos o chão com uma altura de 0 metros, ou seja, uma tensão de 0 volts. Conectando um tubo que sai da caixa d'água e vai até o chão, a água vai fluir, descendo o cano até uma altura de 0 metros, ou seja, uma tensão de 0 volts. Desta forma, os fios elétricos seriam equivalentes aos tubos e a corrente elétrica seria igual ao fluxo de água descendo por este tubo. Vejamos na figura do circuito que o polo positivo seria similar ao ponto mais alto com uma tensão de 5 volts, e o chão seria equivalente ao polo negativo com 0 volts. O que uma fonte de tensão, como uma bateria de 5 volts, faz é aumentar a energia destas cargas elétricas que estão no polo negativo 0 de volta para a tensão de 5 volts. O que seria equivalente a dizer que a água que desceu retornou de alguma forma à caixa d'água. Seguindo o caminho do circuito elétrico, a carga que está no ponto de maior tensão tende a ir para o ponto de menor tensão, passando assim pelo resistor. Toda a energia que a carga ganhou quando passou pela bateria vai ser consumida pelo componente presente no circuito. Esta energia vai ser transformada de acordo com o componente utilizado. Por exemplo, a energia pode ser transformada em rotação, com a utilização de um motor, em luz, quando utilizamos um LED, ou em calor, para o nosso caso de um resistor. Você notou que a carga fica dando voltas no circuito? Isso é necessário porque a bateria não cria cargas elétricas.
a bateria somente dá energia elétrica a elas. Como não adicionamos cargas elétricas no circuito, então temos que fazer um caminho fechado, para que a carga que passou pela bateria volte para o lado negativo e possa ser carregada de volta para a tensão de 5 volts. Este circuito pode ter diversas formas. Não é preciso que ele tenha uma forma quadrada ou circular. Por exemplo, este circuito faz diversos zigue-zague. Porém, se você seguir o caminho da corrente, saindo do polo positivo, você verá que ele chega ao polo negativo. Então fique atento para não se confundir na hora de montar o seu circuito. Agora você deve estar se perguntando, por que preciso de um componente para consumir essa energia elétrica? Se você ligar os polos de uma bateria ou fonte de tensão sem o componente para consumir essa energia, utilizando, por exemplo, somente os fios, acontecerá o famoso curto-circuito. Para você entender o porquê da palavra curto-circuito, vamos estender um pouco o nosso exemplo. Imagine que você tem um circuito grande, cheio de componentes ligados, como motores, LEDs, resistores. A corrente elétrica terá que passar por todos esses componentes para chegar ao polo negativo da bateria, consumindo assim a sua energia. Imagine agora que alguém ligou um fio entre os dois polos da bateria. Como veremos nas próximas aulas, a corrente elétrica vai passar pelo caminho de menor resistência, ou seja, ela vai passar somente pelo fio, que tem quase nenhuma resistência elétrica à passagem de corrente. Desta forma, ao invés da corrente percorrer o circuito maior projetado para o robô, ela irá percorrer um caminho menor, ou melhor dizendo, a corrente vai percorrer um circuito mais curto. Daí se originou a palavra curto-circuito. Os curtos-circuitos são perigosos e nunca devem ser utilizados. Eles podem queimar equipamentos, provocar incêndios e, para nossa tristeza, destruir os nossos robôs. Então, fique bem atento. Isso conclui a nossa introdução aos conceitos de eletricidade básica. Até a próxima aula.